Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Mário Santos, eu sou programador da SMT e eu trabalho com as máquinas CMs já faz bastante tempo aqui no Polo Industrial de Manaus, e eu vou tentar passar um pouco da minha experiência aqui nesse vídeo. A informação que eu tenho para passar para vocês é sobre a utilização do software do PT200, ou seja, o que seria esse software PT200. Na área de programação, principalmente nas máquinas CMs que nós utilizamos da Panasonic, a gente precisa desse software para interagir com a interface da máquina, certo? A gente precisa criar o programa, editar o programa ou fazer qualquer tipo de modificações ou criação de programas, a gente utiliza esse software aqui. Então, o que seria mais ou menos esse software? Esse software seria basicamente toda a base que eu preciso para fazer a manipulação nos programas das máquinas CM, ok? É minha interface de comunicação, é o mais próximo que eu posso chegar do nível de programação das máquinas, correto? Então, o que seria esse software? Esse software, na realidade, seria o software de manipulação, certo? Aqui nele nós temos algumas ferramentas, ou seja, nós temos algumas guias, as guias Tools, Setup, Maintenance e Help. Na guia Tools, brevemente falando, nós temos o File, onde nós vamos fazer as edições do programa, as atualizações, certo? E modificações no programa. Ele é praticamente uma das partes principais do software. Por quê? Porque nós precisamos fazer toda a intermediação que nós precisamos fazer no programa, que não dá para fazer na máquina, nós utilizamos essa opção aqui para poder fazer esta parte de edição do programa, correto? Aqui nós temos também criação de lote, imprimir as guias de alimentação do programa, copiar o programa, detalhes, edição, localizar um programa, fazer download, copiar o programa para a memória da máquina, e etc, etc e tal. Não vou me alongar muito. Nós temos aqui no Line Convert, nós temos também essa ferramenta Line Convert, que nada mais é do que a ferramenta que nós utilizamos para fazer a criação dos programas, ou seja, nós pegamos os dados do CAD, BOM, fazemos as unificações dele, criamos os novos programas e editamos alguns programas que caso necessário, venham de outra linha, que nós teremos que fazer algum tipo de adaptação, tipo, essa máquina aqui tem a configuração de 3 máquinas, pode ser que o programa que eu tenho seja de configuração de 4 máquinas, e então a gente consegue fazer essa edição ou essa melhoria por aqui. Até então não tem como eu fazer isso lá pelo e-file, porque tem algumas opções aqui que só me permitem fazer essas modificações e lá não me permitem, ok? Aqui nós também temos o recurso de PCB View, que a gente consegue visualizar a montagem da placa, polaridade, sentido, e ela dá uma visão geral como é que a placa ficaria montada, ou seja, após a montagem como é que a placa ficaria. Nós temos aqui a parte de configuração, ou seja, padronização. Eu posso padronizar o meu feeder, locação de feeder. Se eu quiser um componente específico no feeder 5L, eu consigo fazer essa fixação desse componente aqui. Eu também consigo padronizar a minha parte de nós, ou seja, se caso o meu processo precise de uma melhoria, ou ele já tem no processo específico dele que as máquinas já estão setadas com um tipo de específico de nós. Essa daqui também ela consegue te ajudar na parte de criação e edição, a fixação dos nós e a fixação dos feeders. E até então, esses recursos aqui são só utilizados, ou seja, eu vou importar programas e exportar programas após eu finalizado eles, correto? Na biblioteca, ou seja, a biblioteca do programa é algo bem simples, ou seja, eu tenho as minhas bibliotecas. E nesse editor aqui eu consigo fazer a edição delas. O que é fazer a edição? Mudar o pitch do feeder, mudar o estilo de entrada, verificar se o componente vai em tray ou se ele vai em bandeja, se ele vai em tray ou se ele vai em tape. Mudar, explicar para a máquina, porque a máquina precisa saber qual é o sentido de entrada do componente na máquina, qual é a referência que eu vou utilizar, qual é o tipo de nó que eu vou utilizar para esse componente. Entendeu? Faço uma pequena simulação para verificar como se esse nó é ideal ou não. Velocidade de reconhecimento, velocidade de montagem, velocidade de pegada,
tudo isso aqui eu consigo definir na minha biblioteca, certo? E eu consigo tudo através disso. Essas modificações eu consigo fazer através do Part Library Edit, ok? O Feeder Nozzle Library Edit é a mesma coisa, partindo do princípio que os feeders em si, que já vem setado na máquina, já são os feeders padrões que a Panasonic nos fornece, ou seja, que o próprio fornecedor da Panasonic já nos dá. Então, tem um feeder de 88 mm, feeder de 56 mm, de tubo, de sticken. Então, são esses tipos de feeders que já tem na biblioteca, já existe na biblioteca, ou seja, é um modo padrão. Existe também a parte de nozzle, ou seja, a parte de setagem de nozzle, que já existe algumas classificações padrões e existem alguns nozzles especiais, entendeu? Que a gente pode fazer a criação e fazer a numeração aqui, mas isso aqui fica a cargo já de uma explicação mais detalhada lá na frente, correto? A parte de monitoramento de processo não vai ter aqui, porque isso aqui é uma máquina virtual. O Line Monitor vai me dizer aqui, ó, essas que são os monitoramentos dessas três máquinas, ou seja, se eu fechar essa opção aqui do Line Monitor, ele vai me mostrar, na realidade, deixa eu botar aqui novamente, não sei se eu consigo, tá aqui. Ele vai me mostrar novamente o monitor aqui. Certo, vamos para a parte de Help. Help ele vai me mostrar a versão da máquina e as referências que eu tenho de das bibliotecas. Especificamente, isso aqui é um catálogo que eu vou ver todas as referências de bibliotecas que eu tenho e ele dá um breve explanado do que seria de como eu deveria criar cada componente. A parte de manutenção está mais ligada à parte de instalação de sistema, se eu preciso instalar alguma coisa na máquina ou fazer download de alguma coisa da máquina. E o backup seria o backup do PT200, ou seja, toda a configuração do PT200 que eu poderia precisar, eu poderia fazer um backup e jogar para uma outra máquina virtual e essa mesma configuração para outra máquina, sem nenhum problema. Aí eu não perderia nenhuma referência ou nenhum tipo de criação de biblioteca que eu já poderia ter feito ou setado. A parte de setup, nós vamos ter a configuração de linha, certo? Ou seja, essa configuração de linha aqui nada mais é do que eu criar essa minha linha virtual aqui, dizer quais são as minhas máquinas, isso aqui já mais no nível avançado. No nível de operacional assim, aqui no modo de create, do usuário create, eu não consigo fazer essas modificações, a não ser que eu faça uma adaptação e também eu posso explicar mais lá na frente. Vai depender de acordo com a necessidade de vocês. Ok? Configurações de linhas virtuais, eu não utilizo muito este recurso, mas ele nada mais é do que eu criar uma nova linha virtual. Nunca cheguei a utilizar a necessidade de usar ele. Configurações do sistema, que essa é a parte de configurações do sistema, é a parte que está relacionada se eu quero subscrever a minha biblioteca, se eu quero manter a minha biblioteca, se eu quero manter alguma parte funcional da máquina ou algo parecido. Então eu não tenho muito a me estender com relação a isso, ok? Mais para a parte mesmo operacional mesmo, usual do processo. Eu não sou muito de ficar mexendo nessas opções uma vez que já faça a setagem dela. O resto já é tudo setagem padrão do sistema e eu não faço modificações, a não ser que seja necessário fazer alguma mudança de diretório, mas isso geralmente não acontece muito. E por fim, o machine config, ou seja, a minha configuração de máquinas, como é o meu processo está. No meu nível de usuário create, eu não vou conseguir visualizar, mas existe um modo de engenheiro avançado que dá para fazer, mas aí isso através de uma manipulação também que eu posso mostrar mais lá na frente. Ok, é isso. Então a apresentação do PT se resume a isso, não tenho muito a acrescentar. Até então a apresentação de interface é somente isso. E a única coisa que eu tenho a acrescentar é que esse é um excelente software para a gente poder começar a iniciar a parte de programação, porque ele é bem funcional mesmo, ok? Muito obrigado. Gostou aí, pode fazer os comentários, tá bom? Dá o joinha ou algo parecido, tá bom? Estamos aqui para tirar dúvidas. Muito obrigado e até a próxima.